Som. Bom dia, queridos, a paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Últimos dias de 2019. Está ansioso para 2020? Está esperando coisas de 2020? Amém? Muitas mudanças? Você quer coisas diferentes ou você quer que continue como está? Quer coisa diferente? A gente entra num novo ano, todo ano nessa época, a gente sempre entra num novo ano muito esperançoso, né? De que as coisas mudem, de que as coisas aconteçam, de que as coisas se renovem nas nossas vidas. Mas, e nós? Será que nós precisamos, para receber algo novo, nos renovar também? Acho que isso é importante, né? A gente se renovar para receber algo novo. Porque a gente às vezes quer algo novo, mas a gente não está pronto para receber. Você já imaginou, já pensou nisso? Já parou para pensar? Eu quero muito uma coisa no ano que vem, mas eu estou pronto para receber isso? Será que eu preciso mudar algo em mim para que eu receba isso ano que vem? Larissa, você tem um sonho para o ano que vem, não tem? Tem projeto? Todos nós temos. Eu tenho grandes projetos para o ano que vem. Mas tem coisas que eu ainda preciso mudar para que esse projeto venha como bênção sobre a minha vida. Porque muitas vezes as coisas nem sempre vêm como bênção, porque nós não sabemos como recebê-los. Então eu queria fazer com você hoje uma oração diferente. Queria que você fechasse seus olhos e peça ao Senhor nesse momento que Ele renove você. O ano está se renovando, vai vir um outro ano, o número de ano é diferente. E aí com isso vem as expectativas. As coisas novas vão acontecendo, ou não. Mas esse é o nosso desejo, que as coisas se renovem, que as coisas mudem. Mas muitas vezes nós precisamos mudar também para receber isso. Então que você faça nesse momento uma oração conosco diferente. Em forma de canção, peça ao Senhor que Ele te renove. O que há no teu coração, se precisa ser mudado, peça a Deus. Fala, Senhor, o ano novo está chegando. Eu quero uma vida nova também. Eu quero experimentar coisas novas também. Tanto na minha vida física, né? Como na minha vida espiritual também. Mas eu preciso mudar algumas coisas que ainda não estão corretas diante de mim. Algumas coisas que eu preciso tratar. Então peça para Deus agora para que você possa receber esse ano novo na sua vida de uma forma diferente, com primeiramente você sendo diferente. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Fala para Ele por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos cantar de novo? Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero, Senhor. Já não quero ser igual. Nos renova, Deus. Renova o nosso ano, a nossa vida. Renova, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Faça essa oração para Deus. Põe em mim teu coração. Diga por quê? Porque
tudo que há dentro de mim. Aleluia! Glória a Deus! Faça isso para o Senhor, querido. Ele quer te dar algo novo. Ele quer te dar um novo coração, uma nova vida. Mas renove-se. Faça essa oração. Deus, renova a minha vida. Porque eu quero grandes coisas, Senhor. Mas eu preciso ser renovado por Ti. Aleluia. Fala para Ele, necessita, Senhor. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Espírito Santo de Deus, toma esse culto, Senhor, em Tuas mãos hoje. Tu sabes o que nós precisamos renovar dentro de cada um de nós, Senhor. Para que as coisas mudem, nós precisamos primeiramente mudar dentro de nós, para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, Deus, nós pedimos nessa manhã, trata o nosso coração, Senhor. Trata a nossa mente, muda o que o Senhor precisa mudar dentro de cada um de nós. Essa é a nossa oração, Senhor, agradecidos e crendo que o Senhor está ouvindo a nossa súplica nessa manhã. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, queridos? Amém? Se você fez essa oração, levante-se agora, dá um abraço no seu irmão e fala, receba o novo de Deus. Levante-se agora em nome de Jesus, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Mas abraça o seu irmão e fala, receba um ano novo, receba o novo de Deus. Deus quer renovar, querido. Abra sua Bíblia aí. Salmos 150, antes de nós continuarmos adorando ao Senhor. Salmos 150 é um texto muito conhecido da palavra. Quando nós falamos em louvor, em adoração, vamos colocar de pé toda a igreja e vamos adorar ao Senhor. Todos vamos adorar a Deus com o nosso coração, com a nossa mente. O texto tem por título, o salmista exorta toda a criatura a louvar ao Senhor. E o versículo 1 inicia, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos. Ele tem feito coisas poderosas na sua vida? A palavra fala que nós devemos louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. O nosso Deus é grande. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com a dufa e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Você tem fôlego, igreja? Então vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, porque Ele vive. Eu posso crer num ano novo, numa vida nova, porque o meu Deus vive e Ele estará conosco. Amém? Você crê? Em 2020 o Senhor estará sobre a sua vida. Ele estará trabalhando, porque Ele é um Deus vivo. Vamos louvar assim, ó, com nossas palmas. Porque Ele vive. Diga, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não tenha temor, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vive
Você pode glorificar? Porque Ele vive, posso crer do amanhã. Porque Ele vive, temor não é. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, declare sem medo, então eu terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Por quê? Porque Ele vive, posso crer do amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, querido. Você pode se sentar. Eu queria fazer um convite para você que recebeu uma bênção grande nesse ano de 2019. Levante sua mão. Quem recebeu uma bênção grande em 2019? Você pode vir aqui? Pode vir aqui? Vem cá. Quem levantou a mão? Rapidinho, não vou fazer nada não. Rapidinho, mesmo, rapidinho. Alguém aqui que ficou sentado, teve uma perda grande em 2019? Pode ficar aqui, ó, do meu ladinho. Quem ficou sentado e teve uma perda em 2019? Ninguém? Graças a Deus. Amém? Quem está aqui que teve alguma perda em 2019? Adriana, uma perda. Você perdeu alguma coisa no ano de 2019? Não? Essa é a prova que nós temos mais vitórias do que derrotas. Que nós temos mais bênçãos e ganhos com Cristo do que perdas. O ano pode ter sido longo, pode ter sido demorado, mas ele foi um ano vitorioso. Você crê? Você pode não ter perdido nada, você pode até falar assim, eu não ganhei nada grande também, mas você está aqui hoje. Olha a bênção que você recebeu, que foi um ano de vida que Deus te deu. E com uma palavra só, o nome da sua bênção. Casa. Uma casa. Vida. A vida. Meu projeto da minha casa consegui. Ele conseguiu a construção da casa dele que ele queria. Nascimento do meu filho e meu casamento. Ele teve um filho e casou. Eu também tive uma bênção, estou aqui no meio deles. Não vou contar ainda, mas em nome de Jesus, daqui a algum tempinho eu vou contar. Mas eu também recebi uma bênção muito grande nesse ano. Irmãos, coisas grandes, um filho, um casamento, uma casa, uma construção de uma casa, uma vida. Quantas coisas grandes. Você talvez possa estar assim, poxa, nada aconteceu comigo. Você que está na internet, aí você pode falar assim, poxa, o ano foi vivido, mas nada aconteceu.
mas o tempo é de Deus. Você tem bênçãos para receber. Em nome de Jesus, receba pela fé. Você que está aqui, em nome de Jesus, receba pela fé. Ainda não foi o tempo de Deus. Algumas bênçãos chegaram para alguns irmãos. Outras ainda não chegaram, mas vão chegar. No tempo de Deus, elas vão chegar. E eu queria agora, como igreja, agradecer a Deus, junto com você. Fique de pé, nós vamos orar pelas bênçãos que Deus derramou sobre a vida desses irmãos, crendo que a sua bênção ainda vai chegar. Pode ser amanhã, pode ser em 2020, pode ser um pouco mais para frente, mas ela vai chegar. A minha estava esperando também alguns anos. E, em nome de Jesus, graças a Deus, eu consegui. Mas tive que esperar. Esse é o grande problema nosso. Às vezes a gente não consegue esperar. Mas, como igreja que nós somos, nós vamos ficar felizes pela bênção que os nossos irmãos receberam. Então, vamos erguer as nossas mãos e vamos agradecer ao Senhor. Você que está aqui, receba a oração da sua igreja. É uma igreja grata a Deus pela sua bênção, pela minha bênção. Eu queria chamar a Sandra aqui, nossa diaconisa, ela vai orar por nós, agradecendo ao Senhor e clamando a Deus para que no próximo ano outros irmãos possam estar aqui, dando testemunho da sua bênção. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer muito, Deus, por essa confiança que temos no Senhor, Deus. Sabemos que podemos depositar nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e esperar que o que for da Tua vontade irá acontecer. E a Tua vontade é que é o melhor para nós, Deus. Quero entregar nesse momento nossas vidas pedindo perdão, Senhor. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Somos tão falha diante de um Deus tão grande, Pai. Por isso hoje, Deus, nós agradecemos pelos meus irmãos aqui, Jorginho, irmão Manel, irmã Adriana, irmã Letícia, irmã Daniele, Senhor, que tem bênçãos grandes, Deus, para exaltar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor concedeu esse grande momento delas estarem aqui, Deus, mostrando ao mundo quem Tu és, mostrando o Deus maravilhoso a quem nós servimos, a quem, Deus, nós exaltamos e louvamos o nome, Senhor, porque sabemos que podemos esperar tudo de Ti, tudo que for melhor para nós, que continuemos a ser, Deus, uma igreja que agrade a Ti, Pai. Eu quero entregar aos meus irmãos que estão aqui também, os que não puderam estar, agradecendo, Deus, por cada vida, porque o bem maior é nossas vidas, Senhor, e estamos, Pai, vivos. Que continuemos a ser a igreja 2020 melhor e que busque mais a Ti, Senhor, a começar em mim. Te agradeço também porque estou aqui diante de tanta enfermidade que passei por esse ano, Senhor. Foi uma bênção. Mas, Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigado, Pai, porque mais um ano se passou e mais um ano podemos estar aqui à frente, Deus, orando, Deus, e clamando a Ti pelos irmãos. Pai, continua conosco, continua nos ajudando, nos tratando, nos dando sabedoria para seguirmos esse caminho. Aqueles que estão nos vendo, também quero agradecer por cada vida e pedir, Senhor, que continue abençoando, que aquele que crê em Ti, Senhor, possa ver também os Teus milagres todos os dias em sua vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo, meu Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, glorificando o nome dEle? Amém, queridos? Vocês podem se sentar. Deus abençoe mais e mais. Convidar o louvor, a irmã Jaqueline, para nos ajudar. Fique de pé, continue de pé. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Como eu falei aqui, muitos de nós ainda estamos ansiosos por algumas coisas que queremos. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos andar ansiosos. Porque o Senhor, Ele cuida de nós. Então, eu queria que você, agora em oração, clamasse ao Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu quero aprender a não ser alguém ansioso. Eu quero confiar em Ti, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que o Senhor tem preparado coisas para mim no próximo ano. Eu ainda talvez não sei nem o que é,
Mas eu não quero, Senhor, estar ansioso. Eu quero confiar. Eu quero descansar no Senhor. Coloque isso diante de Deus. Coloque o seu coração. Peça para Ele te acalmar, te tranquilizar. Eu não tenho que andar ansioso. Se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais? O que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Diz pra você mesmo: eu não tenho que andar ansioso. Isso você está falando pra você. Se vou ter o que comer ou vestir, confia, porque o Senhor está contigo. Diga para Ele, fala: Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. O que mais, Senhor, o Senhor não vai fazer por um filho teu, Senhor? Não se preocupe, Deus está no controle. Eu não tenho que andar preocupado. O amanhã é do Senhor, creia. Creia, Ele está contigo. Pois até aqui o Senhor, agradeça, me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Diga que o meu Deus, que o meu Deus cuida de mim. Mais uma vez, que o meu Deus cuida de mim. Confiarei. Confie no Senhor. Ele está contigo, amém? Você pode se sentar. Irmãos, no ano de 2020, essa igreja passou por muitas batalhas. Muitos projetos que nós tínhamos não puderam ser realizados. Vou dar um exemplo. Nós temos à frente da nossa igreja, é um desejo de muitos anos, de nós reformarmos, de nós deixarmos uma igreja exteriormente bonita. Uma vez, uma pessoa que esteve aqui, entrou aqui, ela falou assim: nossa, quem olha de fora não imagina como é aqui dentro. E aquilo me impactou muito, porque nós estamos em meio, exatamente no meio de uma comunidade. E para nossa realidade, nós temos uma igreja muito bonita. E quando nós olhamos para a nossa igreja, nós glorificamos a Deus. Nós agradecemos por tudo que nós temos, por cada detalhe. Mas nós ainda temos um sonho de deixar essa beleza ser exterior também. Mas não foi possível ainda.
porque nós não temos recursos financeiros. Porque o caixa da igreja não cobre o suficiente para o orçamento que foi feito para a construção ou reforma da parte externa. Mas isso não é uma derrota, porque, como eu acabei de falar, Deus tem um tempo para todas as coisas. E o trabalho que nós realizamos aqui nesse lugar é um trabalho que nós buscamos a perfeição. Nós buscamos o melhor. Então, se não for para fazer bem, a gente espera um pouquinho mais, né? E assim é na nossa vida, não é? A gente às vezes fala assim: eu tenho um dinheirinho, mas não vai dar para comprar o que eu quero. Eu vou esperar um pouquinho mais para comprar o melhor. E assim a gente faz na casa do Senhor também. Porque quando Ele nos dá, Ele não nos dá o melhor. Então, quando nós vamos dar para Ele, nós damos o melhor. Então, a gente espera mais um pouquinho. E a igreja, além disso, a igreja tem outros projetos que não foram possíveis ser realizados. Mas nós temos um projeto aqui que, graças a Deus, nós temos conseguido permanecer com ele. Que a gente fala que é o projeto social que a igreja tem e o projeto missionário que a igreja consegue fazer. Que é o trabalho com as crianças, né? Acho que já tem quantos anos? Desde quando que a gente tem um ministério infantil? Michel, o ministério infantil começou que ano? 2000, mais de 16 anos. Eu não queria falar aqui para não falar errado. 16 anos um trabalho com crianças da comunidade. Muitas crianças já passaram por aqui. Hoje, muitas nem vivas estão, porque, infelizmente, foram levadas, né? Foram tratadas na igreja quando pequenininhas, foram ensinadas, mas quando chegaram na sua fase em que puderam escolher, escolheram não estar aqui. E isso nos entristece muito, mas o Senhor Jesus, Ele nos dá uma livre escolha, né? Nós podemos escolher, e eles, infelizmente, não escolheram estar aqui. Mas outras vieram, e hoje nós conseguimos continuar ensinando essas crianças. Toda semana nós estamos aqui com o macarrão, com os professores, com os materiais, com a estrutura. E isso, sim, é um objetivo que nós podemos alcançar, a continuidade desse projeto. Já chegamos a momentos financeiros em que repensamos se seria possível continuar. Mas, até aqui, o Senhor nos ajudou. E até aqui esse ministério continua e vai continuar por muitos anos, em nome de Jesus. Mas, queridos, tudo isso precisa de recursos financeiros. Você que está aí online assistindo a gente, você precisa entender que quando uma igreja ela fala sobre dízimo, fala sobre oferta, fala sobre dinheiro, ela não está obrigando ninguém a dar. Ela está dizendo que ela precisa e que, se o seu coração quiser ajudar, nós estaremos prontos para receber. Então, você que está aí, obrigada pela sua presença, obrigada por você estar aqui cultuando a Deus conosco, mas nós também precisamos falar de dízimos e ofertas, porque é algo que para muitos ainda é um tema complicado de se ouvir. Muitas pessoas ainda não aceitam ouvir sobre dinheiro na igreja, mas a igreja precisa de dinheiro. A igreja precisa pagar suas contas. A igreja precisa arcar com os seus ministérios. Eu não quero falar de Jesus para as crianças, eu tenho que arcar com isso. E como que eu arco? Eu não tenho ajuda de ninguém, a não ser de quem oferta para a igreja. E quem oferta para a igreja? Os membros da igreja, os amigos da igreja e você que está aí online. Então, eu queria deixar um convite especial para você que está aí online com a gente, que quer conhecer um pouco mais. Entre em contato. Você quer ajudar, você tem vontade de ajudar uma obra que precisa, uma obra social que precisa, fala com a gente. A gente está no Facebook. Fala aí, manda uma mensagem. Fala, olha, eu quero ajudar. E aí, depois você vai dizer como você quer ajudar. Mas o certo é, nós precisamos de ajuda. Não é vergonha nenhuma falar isso. Nós temos o Senhor que nos ajuda, mas nós precisamos de ajuda.
Então, eu queria que você que está aqui e você que está aí, que nesse momento você participasse de alguma forma desse momento de oferta, de dízimo. Nós vamos cantar mais uma canção. E nesse momento nós estaremos entregando o nosso dízimo, a nossa oferta. Se você não tem, não se constranja. Dê a sua vida, doe para o Senhor. Senhor, hoje eu não tenho condições de ofertar na tua casa. O Espírito Santo de Deus conhece a sua vida, Ele conhece o seu coração. Então fala para Ele, Senhor, hoje eu não tenho dinheiro, eu não tenho algo físico para ofertar, mas eu tenho sim a minha vida, e eu quero ofertar ao Senhor a minha vida. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor me deu no ano de 2019. E eu já pela fé quero te agradecer por tudo que o Senhor vai me dar em 2020. A sua vida financeira está ruim? Coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. Peça, Senhor, trabalha na minha vida financeira, se está gastando muito. Peça a Deus, Senhor, me ajuda a guardar a minha mão para não gastar tanto. Me ensina, Senhor. Eu preciso aprender. Vamos cantar a canção Te Agradeço. E você vai agradecer ao Senhor por tudo que Ele te deu nesse ano. E a gente sabe que tudo que nós temos não é nosso, vem de Deus. Então agradeça a Ele por tudo que você tem. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, Eu creio, Senhor. por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Porque nós cremos, nós temos fé que o Senhor vai fazer, no teu tempo o Senhor vai fazer. Pai, obrigada pelas maravilhas, pelas coisas que nós nem imaginávamos que o Senhor ia fazer por nós. E o Senhor fez. Senhor, obrigada porque muitos de nós vivenciamos o impossível. O que na terra para o homem seria impossível, para o Senhor foi possível. E nós, Senhor, somos filhos gratos a Ti. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, de graça. E até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor é um Deus que o Senhor sabe o nosso limite. Quando nós confiamos para o Senhor que estamos no nosso limite, o Senhor vem com sua mão poderosa e age. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus que nos sustenta.
e nos abençoa. Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, queridos? Você é grato ao Senhor? Você ainda tem coisas para pedir? Então eu queria convidar toda a igreja nesse instante a se colocar de joelhos. Nós vamos orar. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor e pedindo. Você tem coisas para 2020? Você é alguém agradecido? Então eu queria que você se ajoelhasse em nome de Jesus. Queria convidar a Jaqueline para estar aqui comigo. Ela vai fazer essa oração. Ajoelhe-se na presença do Senhor. Esse é o seu momento. Para que você peça. Você tem desejos. O Senhor Jesus, Ele sabe quais são esses desejos. Ele conhece o teu coração. Mas Ele gosta de intimidade. Então fala para Ele agora com sua boca. Fala: Senhor, o meu sonho para o ano que vem é casar. O meu sonho para o ano que vem é ter uma casa nova. O meu sonho para o ano que vem, Senhor, é ter um trabalho novo. O meu sonho, Senhor, para o ano que vem é trabalhar mais para o Senhor. Fala para Deus. Ele sabe, mas Ele quer ouvir a sua voz. Pensa que o que Ele já te deu foi porque um dia você falou para Ele. E o que Ele vai te dar, Ele quer ouvir de você também. Tudo que você tem até hoje, tudo que você conseguiu até hoje, um dia você orou, você pediu e Ele te deu. E agora, para você ter o que você quer, ora também, peça também, com fé, peça. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante de Ti, ó Pai. Queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, ó Pai, que tem se estendido ao longo desse ano sobre nossas vidas, ó Pai. Foi um ano muito difícil, Senhor, para o Brasil, muito difícil para alguns de nós, ó Pai, mas também foram anos de vitórias, ó Pai. Anos de conquista, Senhor, ano de multiplicação, ó Pai. Por isso te agradecemos, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Pai, ajoelhados, Senhor, colocando, Senhor, os nossos planos, os nossos projetos, Senhor, a Sua presença, ó Pai. Queremos, Senhor, te apresentar, ó Pai. Tu sabes, Senhor, Tu conheces o desejo, Tu conheces os planos de cada um que está aqui, ó Pai. Temos, Senhor, desejos, ó Pai, de conquistas, ó Pai, grandes, ó Pai. Temos sonhos, temos planejado, Senhor, tantas coisas grandiosas, ó Pai. Mas queremos, Senhor, apresentar a Ti, porque sabemos que a última palavra vem de Ti, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que se a gente apresentar, Senhor, os nossos projetos a Ti, eles serão abençoados, ó Pai. Então, Senhor, o que estamos fazendo aqui neste momento, ó Pai, apresentando além de tudo as nossas vidas, ó Pai, as nossas limitações, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos dê um ano de vitória, ó Pai, um ano de conquistas, Senhor, que seja, Senhor, um ano diferenciado, ó Pai, para as nossas vidas, para a nossa igreja, para o nosso Brasil, Senhor. Tem misericórdia, Pai, do Rio de Janeiro, ó Pai, misericórdia do Brasil, misericórdia dos nossos governantes, ó Pai. Senhor, te apresentamos tudo isso, ó Pai. Queremos, Senhor, ter um ano vitorioso, ó Pai. Ter um ano, Senhor, que ao final do ano de 2020, Senhor, podemos estar completos aqui na frente, Senhor, para declarar as obras, as grandes coisas que o Senhor tem realizado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se colocar de pé? Nós vamos estar cantando uma canção e logo depois a mensagem estará com o pregador. Mas nós estaremos cantando uma canção ainda. Se você conhece, cante conosco. Os irmãos podem ficar sentados, não tem problema não. Isaías 9 é o nome dessa música. O menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio
debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, pra Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, pra Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu, diga. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, pra Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Glória a Deus. A palavra está com o mensageiro dessa manhã. Bom dia, igreja. Paz de Jesus. Tudo bem com todo mundo? Graças a Deus. Gente, final do ano está chegando. E quando chega o final do ano, quando chega no final do ano, geralmente a gente se reúne, né? Você na sua casa, nas casas dos parentes, e você faz aquela ceia, não é? Não tem a reunião da ceia? Natal já passou, então não tem mais a ceia de Natal. Mas, depois do Natal, tem o Ano Novo. E geralmente tem a ceia de Ano Novo, não tem? Então, tem a ceia de Ano Novo. Eu queria falar com vocês hoje sobre uma ceia diferente. Não vai vacilar comigo não, né, o projetor abençoado? Passou! Então, eu queria conversar com vocês sobre alguns ingredientes que a gente vai usar numa ceia, mas só que essa ceia ela não vai se limitar apenas à virada do ano. Você tem que se alimentar dessa ceia todos os dias do ano de 2020. Vocês entenderam? A gente vai falar sobre 5 ingredientes para a ceia da igreja. Não é a ceia do Senhor, não é 1 Coríntios 11, não é isso.
É uma ceia, fazendo uma ilustração, uma analogia à ceia de Ano Novo, só que ela não vai ficar restrita apenas ao Ano Novo, à virada do ano. Você precisa se alimentar desses ingredientes, dessa ceia, durante todos os 366 dias do ano. Por quê? Porque esse ano é bissexto. Eu vi lá que tem dia 29 de fevereiro. Então, você tem mais um dia aí. Tá? Uma coisa que eu fiquei pensando quando eu estava estudando esse texto aqui, que eu já vou falar para vocês o que é. Quando a gente olha para a história da igreja, principalmente para a igreja primitiva, e vocês entendem o que é a igreja primitiva, né? É a igreja lá depois da ressurreição de Jesus, na igreja de Atos dos Apóstolos, aquela igreja lá. No decorrer da história da igreja, a igreja sempre teve inimigos, fora o próprio diabo, né, que é o inimigo principal da igreja. A igreja teve inimigos no decorrer da sua história, e muitos desses inimigos são ensinos, doutrinas, que destroem a igreja. Vocês creem nisso? Vocês percebem isso? Que os ensinos errados podem destruir a igreja. E um dos ensinos, um dos inimigos da igreja primitiva, era uma doença, digamos assim, né, entre aspas, que tentava infectar a igreja da época lá do livro de Atos, de Paulo, de Pedro, e o ensinamento era tão nocivo que fez com que Pedro, Paulo, João escrevessem as suas cartas, os seus livros, exatamente para que o povo não ficasse confundido. Um desses ensinos era um ensino que falava que Jesus, Deus, não podia se encarnar, né, não poderia vir em carne, não morreria, não seria o Deus encarnado, não era o Senhor nesse aspecto. Era o gnosticismo. Lembra que na EBD a gente já falou sobre isso, na escola bíblica? Então, esse era um dos inimigos da igreja na época da igreja de Atos. E isso foi perigosíssimo, ao ponto, repito, dos apóstolos, de Pedro, de João, de Paulo, ter que escrever livros para tentar acertar a doutrina estranha que estava entrando na igreja. O tempo se passa, e hoje em dia a igreja também tem alguns inimigos. Não vou dizer que esse que eu vou dizer agora é o principal, não, existem vários, mas esse é um dos mais comuns. Um dos inimigos mais comuns da igreja hoje é o que a gente chama de inconstância. Já falei sobre isso aqui. Um dos maiores inimigos da fé cristã hoje em dia é uma coisa chamada inconstância. Você sabe o que é ser inconstante? Altos e baixos, altos e baixos. Não estou falando que você não possa ter nenhum problema que faça você, por exemplo, cair na fé. Cair na fé, ou desanimar, uma coisa rápida, situações que você possa viver. Mas estou dizendo aquela realidade em que o crente está sempre indo e voltando, ele está bem, está sendo abençoado, ele está bem. Vem um problema, ele cai na fé. Aí ele vai, resolve o problema, ele está bem. Aí depois vem uma outra situação, ele cai novamente na fé. Aquilo que ele aprendeu durante a sua queda, durante seu esfriamento, não vale de nada, porque ele cai novamente no mesmo problema. Ele fica assim, altos e baixos, altos e baixos. Graças a Deus aqui ninguém é assim. Pessoal que acompanha a gente na internet, ninguém é assim. Então é uma realidade que a igreja de Jesus ela vive nos dias atuais. E o problema é que essa inconstância, ela pode gerar algo que a gente chama de desânimo. A inconstância, ela pode gerar o desânimo. Porque no momento que você está toda hora indo e voltando, subindo e descendo, indo e voltando, subindo e descendo, com o tempo, possivelmente, você pode dar à luz aí a um desânimo. E eu já expliquei muito sobre o desânimo aqui na igreja. Eu tenho uma lógica de pensamento que é a seguinte: muita gente que você conversa, às vezes, ele fala assim, eu estou desanimado. Por que você está desanimado? Ou, por que você não veio para a igreja mais? Você sumiu, porque eu estou desanimado. Acabou, né? Deixa eu dar um tempo aqui por causa do...
Acho que ele pega no meu pé, que só comigo que acontece. E às vezes você conversa com a pessoa, por que você sumiu da igreja? Ah, porque eu estou desanimado. Mas na verdade, o que levou você a sumir da igreja não foi exatamente o desânimo, é simplesmente o inverso. Você deixou ficar desanimado exatamente porque você deixou de frequentar a igreja. E no momento que você deixa de frequentar a igreja, você perde as forças espirituais e você começa a desanimar. Isso muitas vezes vem por causa de quê? Desses altos e desses baixos aí da sua caminhada cristã. Uma outra consequência dessa instabilidade na fé, né, dessa inconstância, é uma coisa que é a apostasia. Você sabe o que é a apostasia? É quando você abandona a fé. Então vamos lá, Michel, me explique isso direito, que eu estou começando a me confundir. Nem entrei na mensagem ainda. Mas eu preciso dar essa introdução para você entender o que eu quero dizer. Quando você tem uma inconstância na sua vida espiritual, na sua caminhada como cristão, essa inconstância ela pode, com o tempo, gerar não só o desânimo, mas também a apostasia da fé. Quantos que você conhece que começou a se afastar, primeiro começou com muitos problemas, depois resolvia, voltava. Eu estou falando de coisas que eu vejo. E provavelmente, se você tem uma caminhada cristã, você também vai autenticar isso que eu estou falando. Com o tempo vai se passando, as coisas vão acontecendo, e você vai vendo que aquela pessoa começa a desanimar. E algumas delas chegam no nível da apostasia da fé, apostam toda a fé. Isso é, abandonam a fé. Parece que Jesus nunca existiu na vida delas. E tudo começou com uma instabilidade lá. Mas, Michel, o que leva a essa instabilidade? E aí que eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês, que fica mais fácil de você entender. Falta de experiência com Deus. Falta de experiência com Deus. Falta de conhecimento de Deus e de sua palavra. As duas coisas são muito parecidas. Michel, o que leva um crente, um cristão, a ficar instável na fé? E essa instabilidade pode levar ao desânimo e também pode levar à apostasia. Tudo começa com a falta de experiência com Deus. É algo que eu sempre, quando falo de evangelismo, é algo que quando eu sempre falo de experiência com Deus, eu cito aqui. Vou mudar até um pouquinho da ilustração para quem nos assiste, talvez que nunca ouviu eu falar isso, de repente, para entender melhor. Eu sempre conto a ilustração do pai e do filho e um ferro. E hoje eu vou usar o exemplo do ferro de passar. O pai sempre explicou para o filho não tocar no ferro de passar, porque se ele tocasse, ele seria marcado. E quem já foi queimado aqui por um ferro de passar? É bom. Eu tenho a marca, eu acho que foi esse ano, eu tenho a marca até hoje, de uma lapada que foi só assim, só encostei assim, e é um choque, e ao mesmo tempo uma queimadura, né? Teu corpo todo vibra com aquilo ali. Quem toma, eu, por exemplo, fui marcado pelo ferro de passar. Talvez isso aqui fique um bom tempo, tá igual aquela vacina antiga de braço. Talvez isso aqui fique por um longo tempo. Eu vou olhar e vou, BCG, né? E eu vou ficar lembrando dessa queimadura aqui por muito tempo. Então, todo mundo sabe que uma marca, uma queimadura de ferro de passar, ela não é esquecida. O pai falou para ele, não mexa nisso. Só que aí o pai, um dia distraído, né, deixou o filho à toa, o filho também aproveitou a ausência do pai, ele viu aquele ferro e ele tocou com toda a força, mas ele não só encostou, não. Ele tocou no ferro. Você já tocou num ferro de passar com a mão aberta? Não, né? Então, ele tocou. E quando ele tocou, ele recebeu uma queimadura que ele nunca mais esqueceu. Aí eu pego dois novos personagens nessa historinha, que é o engenheiro-chefe do ferro, o cara que desenhou, que criou aquele ferro, e ele vai vir com todos os seus papéis, né, com todos os seus artigos científicos sobre aquele ferro, e eu vou chamar também um PhD, pós-doutorado em dermatologia, especialista pós-graduado em queimaduras. E eu vou colocar esses dois especialistas com todos os seus compêndios e artigos científicos, fazendo cálculos matemáticos, provando A mais B de que esse ferro não pode causar dor àquele jovem. O jovem vai acreditar nisso? Não. Por que ele não vai acreditar? Pelo simples fato dele ter tido uma experiência pessoal. Ele foi marcado pelo ferro. Pode chegar quem for e falar que não queima, ele não vai acreditar. O problema de muita gente que apóstata da fé, né, que abandona a fé,
ou que desanima na fé. Eu entrei na faculdade, agora a minha visão é outra. Nunca teve uma experiência com Deus. O nosso Deus, a nossa fé, não é uma fé cega, é uma fé que se move pelos fatos. Os fatos alimentam essa fé. É um negócio interessante. Você olha a vida de uma pessoa, por exemplo, não vou falar nem de milagres, vou falar do milagre que é a nossa vida. Não vou falar de milagre de cadeira de roda, não vou falar de milagre de cegueira, que são pessoas que já viveram, já até hoje têm esse privilégio, né, de receber uma cura miraculosa nesse sentido. Mas se você olhar a vida das pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo poder de Deus, isso é um verdadeiro milagre. Se você um dia já ouviu a voz de Deus, se um dia você já tocou em Jesus, se você foi marcado por esse Cristo maravilhoso, você pode fazer faculdade de filosofia, você pode fazer faculdade de psicologia, você pode ler todos os livros que você quiser ler de artigos científicos, nada vai abalar sua fé. Por quê? Porque você teve um contato, uma experiência pessoal com Jesus. Então, muitos vivem a vida instável, muitos chegam ao nível do desânimo e da apostasia, exatamente porque lá atrás nunca tiveram uma experiência com Deus. Ou então, faltou nessas pessoas falta de conhecimento de Deus e de sua palavra. Você pode ver as pessoas que geralmente dizem que estão desanimadas na fé, faz o teste dessas coisinhas aí que eu escrevi. Geralmente são pessoas que passaram um bom tempo sem frequentar um estudo bíblico. Ficaram um bom tempo sem estudar a palavra de Deus como igreja, eram ausentes da escola bíblica dominical, não se reunia como igreja frequentemente. Não tem como você se fortalecer em casa dessa forma. Não tem. Então, por que eu estou falando isso tudo aí? Porque os ingredientes que eu quero trazer para vocês hoje, eles contribuem para que você evite essas situações. Os 5 ingredientes que eu quero trazer para você, fica em 1 Coríntios 16, do 13 ao 14, 2 versículos apenas. 1 Coríntios 16, são 5 ingredientes para a ceia da igreja, e esses ingredientes vão contribuir, vão ajudar você a evitar esses problemas. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Diz o seguinte: vigiai, na Bíblia de vocês está como aí? Sede vigilante. Vigiai, permanecei firmes na fé. Como que está aí na Bíblia de vocês? Mantenham-se firmes na fé. Portai-vos corajosamente. Como que está na Bíblia de vocês? Varonil. Né? Lembra até do hino nacional, né? É o mesmo que corajoso. Sede fortes. Como que está na Bíblia de vocês? Fortalecei-vos. E o versículo 14, fazei tudo com amor. De novo, rapidamente, vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede forte, fazei tudo com amor. Contaram os 5 aqui? Marque na sua Bíblia aí, esses são os 5. Vigiar, firme na fé, coragem, ser forte, fazer com amor. De novo, vigiar, e repete comigo, vigiar, firme na fé, coragem, ser forte, fazer com amor. Esses são os 5 ingredientes. Você já poderia ir embora, mas você não vai, fica aí. 5 ingredientes. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses 5 ingredientes aí. Lembrando que, não esqueça daquele gráfico que eu coloquei. Existe um histórico, existe um passo a passo que que leva um crente, infelizmente, a chegar numa apostasia e num desânimo. No meio do mês eu falei que a minha palavra do final do ano seria sobre desânimo. E é um câncer que eu tenho reparado na Nova Esperança, e eu sei que muita gente que acompanha a gente na internet também vive isso, porque isso não é algo que é particular só desta igreja,
outras igrejas também. Michel, mas eu tenho problemas na família. Michel, mas eu tenho problemas de saúde. Eu sei. Isso pode causar um certo abalo? Pode. Desânimo na fé? Não. Se está causando desânimo na fé, se você está abandonando Cristo, se você não quer mais Jesus, existe algo por trás disso tudo aí. Isso pode estar contribuindo? Sim, mas não é o fator principal. Por isso que nós temos que ficar muito atentos a isso. Desses 5 itens que eu citei aqui, que Paulo, Deus nos orienta na sua palavra, 4 deles têm cunho militar. Você reparou isso? 4 deles têm cunho militar. São os 4 primeiros. Vigiar firme na fé, coragem e ser forte. Por quê, Michel? Possivelmente pelo contexto cultural. A igreja de Corinto foi uma das igrejas mais problemáticas que Paulo teve acesso, que Paulo fundou. Foi uma igreja que na sua segunda viagem, ele ficou durante 1 ano e meio nessa igreja, nesse local. E ele fundou uma igreja, não era uma estrutura física, ele pregou o evangelho, as pessoas se reuniam nas casas e ali surgiu a igreja de Corinto. Durante a sua terceira viagem, Paulo ouve falar do que está acontecendo na igreja de Corinto. Vários problemas. Aí o que Paulo faz? Escreve para a igreja de Corinto. Os conselhos que Paulo dá à igreja de Corinto servem para a gente hoje. O desânimo, a apostasia e tantas outras coisas que aconteciam na igreja de Corinto, acontecem nas igrejas hoje. Por isso que a gente está usando a palavra de Deus que tem esse perfil, transcendental, passa as eras. A palavra ela teve o poder naquele tempo e ela até hoje tem poder para transformar vidas. Se hoje você está aqui, isso não é chavão evangélico. Se hoje você assiste a gente ali, é porque Deus permite. Estava conversando rapidamente com uma pessoa aqui atrás. Vamos assistir o culto? Não posso. Não posso. Isso eu uso como uma ferramenta para medir o quanto aquela pessoa precisa de algo. Mas ela não consegue gastar 40 minutos aqui, mas provavelmente vai gastar 40 minutos ali atrás, de alguma forma, tentando ludibriar, alguns irmãos para tentar obter alguma coisa. Então a gente precisa estar muito atento. Por isso que desses 5 itens, 4 deles têm cunho militar. Outra curiosidade é que eles são ordens, estão numa conotação imperativa. O que é um imperativo? O verbo ele é imperativo, é uma ordem. Você repara que é uma ordem, tipo assim, se você puder, vigie. Se você puder, fique firme, não é isso? Sede forte, vigiem, mantenham-se firmes. É uma ordem. E outra curiosidade é que essas expressões elas estão no tempo presente. Isso dá uma ideia de continuidade. Hoje, Adriana, seja forte. Amanhã, Adriana, seja forte. Não ficou no passado. Todo dia, Adriana, tem que ser forte. Todo dia, a Sandra, diaconisa, precisa se manter firme. E assim, continuamente. Então, são curiosidades. Quando eu falei para vocês sobre essa questão de estratégia, citando um exemplo que aconteceu agora no meio do culto, um dos primeiros itens, o primeiro item que Paulo cita aqui, quando aconselha essa igreja, é que nós devemos vigiar. O que é vigiar, gente? Aí vocês vão acompanhando no slide aí. O pessoal de casa também vai poder acompanhar. Primeiro item é vigiar. No original, a ideia de vigiar é a ideia de você estar atento. Lembra que é uma conotação militar? Você está atento. Precisa estar acordado. Tem alguém dormindo aqui? Não, graças a Deus, eu não vi ninguém dormindo. Está todo mundo acordado. Precisamos vigiar. Vigiar no grego, que o texto usa aqui, é o mesmo de estar acordado, pronto por uma catástrofe que pode acontecer. Imagina o sentinela, imagina o militar, ele recebeu a ordem para vigiar aquele local, ele está numa torre, e ali ele está vigiando, ele está lá no seu local, na sua guarita, ele está vigiando, ele não pode dormir. Se ele dormir, o perigo pode alcançá-lo. E se o perigo alcançá-lo, se a catástrofe chegar, ele é pego desprevenido. E muitas vezes esse pego desprevenido, ele pode acarretar problemas eternos. Uma coisa é você estar de vigia, e você dá uma cochilada, e de repente quando você vê, já tem um tiro vindo em sua direção. O tiro pode pegar no seu ombro,
mas ele também pode pegar na sua testa. Se ele pega no seu ombro, você ainda tem a possibilidade de tentar recuperar. Mas se ele pega na sua testa, você morre. Se você morre, acabou. Coisas espirituais que eu estou falando para você. Vigie. Quer ficar livre do marasmo, do cansaço espiritual, da apostasia da fé, do desânimo? Querido, eu sou líder de vocês. Deus me colocou aqui com um propósito específico. Instruir vocês, orientar vocês. Esse é meu papel. Não está escrito lá isso em Timóteo? Né? Que o obreiro ele precisa estar preparado, ele precisa estar apto, ele precisa instruir, orientar. Estou instruindo você, estou orientando você. De repente, você vai viver uma situação no futuro, ou já está vivendo, que precisa ser alimentado com essa palavra. Então, agora é a hora. Vigie, não durma, acorde, esteja atento. Se possível for, se belisque. Peça o brother do lado para te beliscar. Use a estratégia de um amigo nosso aqui que fica em pé lá atrás. Mas não durma, vigie, porque isso é muito importante. Esse conceito de vigilância, dentro desse conceito espiritual, quando a gente fala, olha irmão, melhor você vigiar, irmão, vigie, irmão, dá uma ideia de oração, e dá a ideia de você ter o discernimento. Um dos dons principais, eu falava isso na EBD hoje, um dos dons principais, fora a questão do amor, é o dom do discernimento, na minha opinião. Muitos fazem campanha, sobem montes, fazem reunião de oração para poder falar em línguas, para profetizar, e aquela profecia que fala do futuro. As pessoas querem ser vistas, querem ser admiradas, mas poucos pedem a Deus o dom do discernimento, sabedoria. Será que se eu virar aqui, isso vai me levar a errar naquilo? Então eu devo virar para cá. Deus pode te dar esse discernimento. Já viu você quando vive uma situação, você procura o Michel, procura o pastor X, Y, Michel, o que eu devo fazer? Nunca vou falar para você o que você deve fazer. Eu vou te orientar, vou te mostrar, ó, isso aqui pode levar isso, isso aqui pode levar aquilo, você decide. Lembra do programa? Você decide. Você escolhe o final. Não posso falar o que você deve fazer, mas eu posso te orientar. Posso te falar que o adultério vai te levar à morte espiritual ou até física. Posso te falar que qualquer prática de pecado pode te levar ao afastamento de Deus, vai te levar ao afastamento de Deus e pode te levar à morte física também. Por isso que vigiar, estar atento, estar em oração, pedir a Deus discernimento, termos atenção às escolhas, porque dependendo da escolha que você faça, quando você fizer, se ela for errada, ela vai ter uma consequência eterna. Não precisa responder. Mas você conhece pessoas que tomaram atitudes que não eram para tomar, que tiveram consequências que duraram anos e anos? Talvez a pessoa tenha até já morrido, partido para a glória e ficou com aquela situação. Por quê? Porque lá atrás fez uma escolha errada. Então nós como crentes precisamos ter sempre um passo à frente. O vigia atento, o vigia sóbrio, ele precisa estar sempre atento antes de acontecer a situação, para que ele não entre na síndrome do McFly, que eu já falei aqui. Anos 80, De Volta para o Futuro. O rapazinho entra no DeLorean, um carrinho. Esse carrinho volta no futuro e volta no passado. Vai para o futuro e volta para o passado. E ele tenta consertar os erros para que o futuro mude. Nós temos muito essa síndrome. Eu passei 2 situações complicadas agora, do dia 11 para cá. Para quem não sabe. Estava eu lá, passeando ali, fazendo compras na frente do Guanabara. Aqui no Rio de Janeiro tem um BRT, que é um ônibus articulado, passa um trenzinho. E ele passa na mesma rua, que os outros veículos passam. E ele é separado por grades e por paralelepípedos. Só que os abençoados do Rio de Janeiro roubam as grades. E como bons brasileiros, aí já começa o meu erro. Como é que é? Não, a faixa é aqui. Eu atravessei aqui. Se eu fizesse assim, eu estava na faixa, mas eu quis atravessar aqui. Preguiça, coisa de brasileiro. Já não tinha a grade, eu atravessei por ali. Só que eu atravessei e não vigiei, não olhei para baixo. Se eu olhasse 1 segundo para baixo, 1 segundo, só fizesse assim, eu vi aquela bendita daquela pedra, mas eu não olhei. E por causa de 1 segundo, eu chutei com toda a força aquela pedra. O meu dedo, como eu já falei aqui, ele é assim, ele é um pouquinho assim, Ele ficou assim. Ele entortou para o lado. Eu falei, Jesus dos crentes. Eu olhei para o meu dedo e falei, ele está pendurado, só está na carne.
ele ficou assim. Aí ele começou a fazer assim, sozinho. Acho que é o músculo, né, dando reação. Ele levantou. E aquela dor terrível. Enfim, passou dia 11. Dia 20, os abençoados me convidam para o kart, né, o veículo, né, vamos lá dirigir. Eu, como bom gamer, eu vou lá, né, pilotar o meu kart, né. Como não estava muito acostumado, e tinha uns atrasados na minha frente, eu saí lá atrás, um dos últimos. E com a experiência de gamers e, né, de Mario Kart, eu consegui passar todo mundo e chegar ao terceiro lugar. Aí tinha um abençoado no segundo lugar, que acho que estava de combinação com o primeiro lugar. E ele não me deixava passar, ele ficava assim, andando devagar, e eu não conseguia passar. Nisso, então, eu fiquei naquele ímpeto de ultrapassá-lo, de todas as formas, acelerava, freava. Nisso, eu fiquei encostado com ele ali. Aí, nessa ânsia para tomar o segundo lugar, novamente, eu não vigiei. Aí eu pisei no acelerador, não soltei o acelerador na curva. Então, o que aconteceu? O carrinho derrapou, e ele ficou de lado. Eu poderia ter feito assim. Se eu fizesse assim, 1 segundo, eu tinha me preparado para um abençoado que veio no quarto lugar e me deu um pancadão. O pancadão bateu aqui e me levou no céu de novo. Aí, na hora, nessas duas situações, a primeira coisa que veio na minha cabeça, se eu pudesse voltar no tempo. Ai, se eu pudesse voltar no tempo, me quebrei, parecia o Homem-Aranha, quando perdeu as forças e caiu, que ele bateu, ele falou, me quebrei, igualzinho, eu falei, me quebrei, já era. Então, consequência, hoje eu estou com uma dor terrível aqui, né, que melhorou um pouquinho, mas ainda está incomodando muito, e o dedo continua quebrado. E aí eu fiquei pensando, quando eu estava escrevendo esse texto, escrevendo essa palavra aqui que eu queria partilhar com vocês, síndrome do McFly. Quando a gente não vigia, a gente passa por isso. Essas são situações que eu posso contornar. Eu tomo uma medicação e Deus, assim querendo, com o tempo eu vou ser curado. E aqueles que tomam decisões erradas, não vigilantes, que não vigiaram, e as consequências são piores do que você simplesmente tomar um remédio e ficar curado. É complicado, né? Só que mesmo esse tipo de situação, que pode ser que você vive aqui ou vive aí, mesmo assim, existe um Senhor que é o médico dos médicos. E Ele pode sim pegar a situação que se transformou num problema, que lá atrás você não vigiou, Ele pode te dar uma medicação que vai te tratar disso aí. É por isso que você é igreja. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está sendo orientado pela palavra de Deus. Porque independente das consequências da falta de vigilância, ainda há cura. Você ainda não foi para a eternidade, portanto, ainda há cura. Então, se hoje você consegue ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Pense aí em alguma coisa que por acaso você tenha feito, que por acaso você está sofrendo as consequências desse ato, que possivelmente você não vigiou e você está colhendo isso. Deus, Ele pode tratar você. Ele pode te dar um anti-inflamatório que vai tratar esse problema aí que você está vivendo, que está te incomodando hoje. O Espírito Santo, ele pode fazer isso. Quando você olha para a igreja de Corinto, é interessante que essa despreocupação leviana, falta de vigilância, era algo muito comum na igreja de Corinto. É lá em 1 Coríntios 10:12 que Paulo fala assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Era comum naquela igreja. E Paulo estava sempre alertando aquela igreja. Você percebe que essas características já envolviam essa igreja. A igreja, ela é conivente com o pecado. Em 1 Coríntios 5, existia um enteado que namorava com a sua madrasta, e a igreja não fazia nada. Você vê lá que, em 1 Coríntios de 8 a 10, a igreja participava de rituais de alimentos dedicados a ídolos, porque a igreja de Corinto, ela ficava na Grécia, né, tinha um contexto greco-romano, tinha prostituição, tinha idolatria, toda aquela nojeira que existia naquela época. E a igreja estava inserida ali naquele meio. E Paulo teve muito trabalho para trabalhar aquela igreja. Mas independente das situações que a igreja viva, e a própria conotação do vigiar, que muitas vezes dá o sentido de volta de Jesus, por que nós devemos vigiar, irmãos? Para que a gente evite problemas que vão vir na frente. Por que nós temos que vigiar hoje? Exatamente para que a gente se prepare para a volta de Jesus. Quando você olha em Mateus 24, quando você vê 1 Tessalonicenses 5, você vê que a expressão vigiar está lá, e o texto usa a expressão do ladrão, que Jesus vai voltar como um ladrão. Se você soubesse, lembra da tua casa aí, o que você tem de bem na tua casa? Tem algo bom aí de dinheiro na tua casa?
Imagina se você soubesse o dia que um ladrão entraria na sua casa. Você estaria de guarda, você pegaria um pedaço de pau, você protegeria tudo a tua casa, porque você saberia. É a mesma coisa à volta de Cristo. Vai ser como um ladrão. Jesus não é o ladrão, vai ser como um ladrão, vai ser inesperado. Por isso que você tem que vigiar. Vigie. 2. Firme na fé. Michel, o que é firme na fé? Perseverar, persistir, manter posição. Por que persistir? Por que manter posição? Lembra que eu estou falando para vocês sobre a questão da forma militar que Paulo apresenta esses ingredientes? Primeiro, vigiar. O cara está lá na guarita, ele está vigiando. O cara agora, na guarita, ele não pode sair daquela posição. Ele precisa se manter na posição. Quando Paulo fala assim, firme na fé, tem muita gente que fala assim, Michel, é o quê? Tem que ir para a igreja? Tem que frequentar dominicalmente o culto? Eu faço isso. Eu frequento o culto todo domingo, estou ali toda quarta-feira ou quinta-feira, ou seja lá qual o dia da semana que é. Eu confio na minha própria constância, porque todo domingo eu estou na igreja. Mas quem disse que o fato de você estar todo domingo na igreja significa que você está firme na fé? Quantas pessoas apostam tão da fé, isso não é desculpa, mas é um argumento que eles usam, para ser crente igual fulano, que dorme na igreja, mas não tem vida com Deus, isso é uma verdade. Tem muita pessoa que frequenta a igreja, que está sempre acompanha na internet, mas não tem vida com Deus. Não é esse firme na fé que Paulo está falando, não é ser religioso, não é você confiar na sua própria constância, é você entregar a sua vida a Cristo, é você viver a sua vida através da vida de Cristo. Eu uso muito esse exemplo, que é o exemplo do paraquedista, né? Tem muitos exemplos aqui que eu repito constantemente, porque eu sei que é pedagógico, e a gente tem um fluxo de pessoas na internet, então estou sempre repetindo, mas eu uso muito a ilustração do paraquedista e o seu paraquedas. Confiar em Jesus é semelhante ao paraquedista que confia no seu paraquedas. O paraquedista, quando pula do avião, ele não fica pensando assim, deixa eu ver, se o paraquedas não abrir, eu vou botar a mão assim, eu vou colocar o pé assim, ele não pensa isso. O foco dele está todo em levantar a cordinha e abrir o paraquedas. Ele não pensa em outra coisa. É assim que nós, como cristãos, precisamos estar firmes na fé. Confiar em Jesus como um paraquedista confia no seu paraquedas. Não precisa responder. Mas será que você confia em Jesus como um paraquedista confia no seu paraquedas? Ou você age com sua própria força? Age com seu próprio braço? Não, eu vou resolver esse problema eu mesmo. Eu citei o exemplo aqui da luz na minha casa um dia desse. Uma bobeira. A luz faltou, estava lutando para a luz voltar. Ligava para saque, ligava para um monte de coisa e a light não voltava a luz. Teve uma hora que o Espírito Santo falou à minha mente, Michel, e aí? Como que vai ser? Você vai ficar assim para sempre? Cadê a tua confiança em mim? Cadê o teu depósito em mim? Agora é comigo. Eu fui e orei a Deus, orei ao Senhor, falei, Jesus, agora está contigo. Meia hora depois, a luz voltou na casa do vizinho, e o vizinho que estava pegando a luz de um outro vizinho, porque só a minha casa estava sem luz, mas magicamente a casa do vizinho também ficou sem, e o fio dele não rompeu, só o meu, mas naquele momento ali a luz voltou para o vizinho, o vizinho pegou o fio dele e me deu, então eu consegui colocar a energia na minha geladeira, que era a minha preocupação principal. E Deus, a luz não voltou na casa inteira, mas eu precisava apenas que a minha geladeira tivesse luz. E Deus respondeu a minha oração. Foi assim, Foi assim. 30, 40 minutos. E ali eu aprendi uma lição, a ficar mais atento à voz de Deus. A confiar em Jesus como um paraquedista confia no seu paraquedas. O problema é que a gente quer resolver com o nosso próprio braço. Como que anda a nossa confiança em Jesus? Como que anda, como que estamos vivendo a nossa vida? É através de Cristo? E aí? Como que a gente tem passado esses dias como cristão? É interessante que uma das características principais do cristianismo, é a perseverança. Eu sou professor da escola bíblica aqui há um bom tempo, e eu acho que Deus ele permite que a gente viva algumas situações para que a gente possa usar como exemplo. Eu acho não, é isso. Então, a gente não está aqui à toa. Eu sou professor há muito tempo, liderei jovem, adolescente, junior, e nesses últimos anos a gente é classe única aqui da IBD. Eu nunca pensei em desistir, graças a Deus eu nunca pensei em desistir, mas eu já fiquei triste,
digamos assim, por você chegar na igreja e você ficar às vezes até 50 minutos e não vem um aluno para você, e você se preparou a semana toda para aquela aula. Você fica triste. Nunca pensei em desistir, mas você fica triste. E Deus, Ele colocou muito no meu coração que o que eu faço aqui não é especificamente para pessoas me darem o tapinha nas costas. Eu faço porque é uma orientação que Deus me deu, é uma missão que Deus me deu. E a gente fica triste muitas vezes porque muitos líderes desistem no meio do caminho. Eles abandonam, eles não apostam toda a fé, não abandonam a fé, mas eles desistem daquilo que a liderança passa para eles, desistem da missão que Deus deu para eles. Às vezes você consegue um emprego, tem muita gente desempregada na igreja, tem muita gente com problemas. Você precisa vigiar, para que quando o seu emprego chegue, você não abandone a fé, e você argumente que agora eu estou muito ocupado, porque eu estou trabalhando. Muita gente não tem namorado. Uma vez eu estava falando para uma jovem aqui na igreja, ela conseguiu um namorado, e era um namorado que ela ama até hoje muito, e eu cheguei para ela e falei assim, você não está muito bem na fé. Ela estava fria na fé, a jovem, e eu cheguei para ela e falei assim, se por acaso esse namorado te abandonar, o que vai ser da sua vida? A jovem ficou quieta, não conseguiu responder, como tipo assim, não sei o que eu faria. Aí eu falei, olha, você não pode colocar toda a tua esperança, toda a tua fé numa pessoa. Se Deus permite você ter uma pessoa que você goste e ame, beleza, vai te acompanhar até o dia que você morrer. Mas você não pode botar a tua confiança como um paraquedista põe no seu paraquedas no namorado, porque ele pode te abandonar. E aí, pela sua cara, você vai surtar. Aquela jovem não teve resposta para isso, para aquilo. Então, às vezes, a gente deposita a nossa esperança em coisas materiais, e nos momentos de abalo, de situações, a gente não fica colocado na posição, a gente não se mantém na posição, e a gente começa a se deslocar. Imagina um coronel, um superior militar, um oficial, pega um soldado, fala assim, você vai ficar nessa guarita, você tem que ficar aqui de tal hora a tal hora. Ele não vigia, ele dorme, e ao ponto dele chegar, como eu conheço, ouvi falar de um militar uma vez, que ele estava contando isso, que ele saiu da posição da guarita dele, foi para um cantinho no meio do mato, deitou e foi dormir. Se o oficial pega ele ia tomar uma disciplina que vai variar de acordo aí com cada quartel, mas ele vai sofrer um bocado. E a gente não teme o que pode acontecer com a gente quando a gente larga a posição que Deus nos colocou. E eu vou te falar, o castigo, vou usar essa expressão, o castigo às vezes, ele é bem pior do que um militar, um oficial poderia fazer com um soldado raso. Às vezes a gente não mostra o temor de Deus nessas pequenas coisas, e quando Deus fala para a gente se manter em posição, é a gente ficar naquela situação que Deus nos colocou, naquele cargo, naquela posição, e a gente não se desviar. Quando a gente está falando de ingredientes para uma ceia para o ano inteiro, nós precisamos constantemente estar vigiando, nós precisamos estar constantemente no local que Deus nos colocou e prevalecer, permanecer, porque eu como líder, constantemente eu sou confrontado com pessoas dizendo para mim que estão desanimadas. Toda hora tem uma pessoa que fala para mim, Michel, estou desanimado. É numa fila de um lugar, é numa fila de outro, é numa conversa na internet, é dentro da igreja. Toda hora tem gente desanimado. Por quê? Porque não conhece Deus e sua palavra, porque não teve experiências com Deus, ficou numa vida de altos e baixos, e aí começa a desanimar e escreve o que eu estou te dizendo, ao ponto de chegar a um nível de talvez até se transformar numa apóstata da fé, abandonar a fé. Isso tudo porque não vigiou e não ficou firme. Próximo. 3 e 4, para acelerar. Coragem e força. Alguns têm a versão aí varonil, Mas é coragem e força. Michel, o que é isso? Aquele que crê em Jesus, gente, se você crê em Jesus, se você tem Jesus no coração, se você um dia teve um encontro com Cristo, você não pode ser frouxo.
Pode. Crente não pode ser frouxo. Crente que é cristão mesmo, né, que entregou sua vida a Cristo, não é frouxo, mas é forte. Ele não é frouxo, ele não é frouxo, ele é forte. O cristão, se ele é cristão mesmo, ele não é fraco. Ele é o quê? Forte. Se ele, não, desculpa, gente. Frouxo é corajoso, fraco é forte. Então o cristão, ele não pode ser frouxo, ele tem que ser corajoso. O cristão não pode ser fraco, ele precisa ser forte. Desculpa, confundi. Faz parte. Quando a gente caminha com Cristo, quando a gente anda em Cristo, a gente tem que tomar conta do nosso coração. E a gente precisa guardar a nossa fé. Acho que um dos maiores exemplos que a gente vê de pessoas que guardam o coração, que guardam a fé, que têm coragem e força, é a igreja primitiva e a igreja perseguida. Você olha para a igreja perseguida, que são os crentes de local de perseguição, para eles não tem chuva, não. Para eles não tem bala de tiro, não. Para eles não tem medo de ser mortos, não. De ser morto, não. Eles vão até o fim. O Estado Islâmico matou vários agora na virada do Natal, não foi isso? Não saiu nos sites de notícias evangélicos? A mídia não fala isso. O Brasil, graças a Deus que tem um governo agora mais, né, inclinado ao cristianismo, emitiu uma nota de repúdio contra o Estado Islâmico. Isso é inédito na nação brasileira, ninguém nunca fez isso. Então, constantemente, eles são confrontados na fé dele a negar a sua fé, mas eles não negam. Você vai para a igreja primitiva, você lembra de Pedro? Você lembra de João? João não, de Pedro. Você lembra de Tiago? Você lembra de Tomé? Você lembra de Bartolomeu? Você lembra daqueles caras que Jesus curou? Onde estavam eles na hora da cruz? Não estavam. Só aquelas mulheres, algumas, e João. O resto, ninguém estava ali. Aí você vê o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles? Paulo se levanta, prega mais ou menos para lá de 3.000 almas. Pedro, mais de 3.000 almas se converteram. Você olha a intrepidez de Pedro, quando ele está diante das autoridades do Sinédrio, ele fala assim: convém a obedecer a ordens de homens ou a Deus? Não posso deixar de falar do que temos visto e ouvido. É o mesmo Pedro que negou a Jesus alguns dias atrás? Quem que dá esse poder? Quem que dá essa capacitação? Deus. Se você hoje se sente fraco, se hoje você se sente frouxo, falta de coragem, falta de força, só o Espírito Santo pode te capacitar. Você hoje está diante de uma pessoa de personalidade tímida. Temperamento? É isso? Temperamento tímido. Mas o que faz essa pessoa estar de frente para um público incontável, porque você não sabe onde vai isso, falando, expondo a palavra de Deus? É o Espírito Santo. Então, Nadir, você é capaz. Isso não é motivação, não é coach. É o Espírito Santo que pode fazer você, Adriana, mais do que vencedor. O Deus que salvou a minha vida, que salvou a você e que ressuscitou a Cristo, que fez milagres no passado, pode transformar e fazer coisas maravilhosas na vida do Jorginho. Ainda não acabou a caminhada, tem muito ainda a percorrer. Mas nós precisamos nos abrir para esse Cristo e deixar que Ele mude a nossa história. Mude. Eu estive uma vez no Norte Shop, no aniversário de um amigo. E coragem, força, não é só essas coisas extraordinárias que você pode estar imaginando, não. É para também enfrentar o pecado. É para enfrentar as situações que podem querer te moldar. Quando Paulo fala isso para a igreja de Corinto, ele fala assim: ó, cuidado com os ensinos. É mais ou menos isso a ideia. Cuidado com os ensinos errados, porque eles vão te moldar e você vai ter que ter coragem para negar isso. Eu estava no Norte Shop no aniversário de um amigo e já estava 2 horas ali no Outback. E a gente estava no Outback e tinha muita gente que não era cristã. E eu não sou um ET. Eu estou ali, eu vou conversar de vários assuntos, não só de igreja. Mas os assuntos que eles estavam abordando, isso tem muitos anos atrás, e os assuntos que eles estavam abordando não tinha nada a ver comigo. Eu não conseguia entrar no assunto, porque eram assuntos promíscuos.
E eu não conseguia, me sentia um peixe fora d'água, mas eu continuei ali porque era o aniversário de um amigo, eu estava ali fazendo presença. Não sou um ET, tem que estar ali. Mas chegou um momento que eu percebi que começou o pessoal a sair da linha, começou a ficar, né, fora de si. E eu já vi que não havia mais diálogo, não tinha mais diálogo. Terminou, 2h30 mais ou menos ali, acabou, fomos cada um para sair do shopping. Aí muitas meninas estavam juntas, eu já era casado. Aí eles juntaram, as meninas falaram, vamos para a praia agora, 11h da noite, vamos para a praia. Aí eu puxei coragem, porque eu tímido, né, para dizer não, porque o tímido tem uma dificuldade enorme de dizer não, né. Aí eu falei assim, não, eu não vou. Vamos, é rapidinho, a gente vai lá. Falei, não, já são 11h, aí brinquei, boto sempre a culpa nela. Falei assim, não vou deixar a minha esposa sozinha em casa, coitada, ela vai me bater se eu chegar lá, né. Falei, não, vamos lá. Falei, não vou, obrigado, outro dia a gente vai. Aconteceu alguma coisa? Talvez não. Aconteceria alguma coisa? Talvez não. Mas se acontecesse? Então eu precisei ter coragem, eu precisei ter força para falar não. Quando Paulo nos orienta, é você ter coragem de você saber falar não para as situações da vida. O fim do ano está chegando, assim como no carnaval. E os stories do WhatsApp, do Facebook, agora tem no YouTube também, denuncia muito crente. E eu não sei o que passa na cabeça dos crentes. É crente botando a mão no joelho, dando a baixadinha, é crente bebendo goró, acha que o líder não está vendo? O líder está vendo. Você acha que vai vir um castigo? Vai, porque Deus ele nos ensina a disciplinar. A parte do Michel, esquecendo o Michel, existe alguém que a gente precisava ter um temor muito maior, que é Jesus Cristo. Maior do que qualquer temor. Mas se um ser humano, que você pode ver, você não teme, imagina o próprio Deus, que está onisciente, sabendo de todas as coisas. Então, se hoje nós pecamos, se hoje nós vacilamos, se o pessoal que acompanha a gente no Natal aloprou, querido, Deus está pronto para perdoar, mas precisa se arrepender, não é isso, Vinícius? Precisa se arrepender. Não adianta você sentir remorso, precisa se arrepender. Então, tenha força para você também precisar ter a capacidade de você, no momento da situação da crise, do problema, você conseguir negar essas situações. Eu vejo filmes, a gente acompanha filmes de heróis, né? Temos aí o Lanterna Verde, que o principal poder do Lanterna Verde é o quê? É ser destemido, sem medo. E ele fala aquelas frasezinhas no anel, ele ganha a força dele lá. Você vê o exemplo do Capitão América, eu falei que dá um bom sermão. O Capitão América é o exemplo, é claro que tem toda aquela roupagem americana de ser, né? Mas você vê que o Capitão América, ele tem, cara, um exemplo de persistência, um exemplo de força. Você pega o último filme dele, no qual o Thanos, lá, o inimigo, bate, quebra o escudo dele, e o escudo dele era algo que ele não imaginava que poderia ser quebrado. Ele chegou a usar a força extra dele, de usar o martelinho, né, e jogar, porque ele podia usar o martelinho, mas nunca usou, mas naquele dia ele precisou usar. E ele tinha um escudo dele, que era a força dele, assim, digamos, né, o grande, olha, Capitão América, mostra aí o teu exemplo de alegria, né? O que você se sente orgulhoso? O meu escudo. O escudo do Capitão América quebrou. Ele deitado no chão, com a cara cheia de fuligem, ele segura o escudo, puxa a correntinha, tipo assim, prende mais, se levanta e parte para o abraço. O cristão, ilustrativamente falando, precisa ser assim. Às vezes, todas as suas bagagens emocionais, elas estão caídas, derrubadas. O teu irmão do teu lado te traiu, a tua esposa te abandonou, o teu filho não te obedece mais, você perdeu o emprego, sua saúde está debilitada. Aí o que eu vou fazer? Vou chutar tudo para o alto. Pega aquilo que Deus pode te dar, que é a força que vem do Espírito Santo de Deus, e continue. O ano de 2020, estávamos conversando aqui na EBD, não sabemos o que nos reserva, não sabemos. O que nos reserva em 2020? Não sabemos. Pode ser coisa ruim? Pode. Pode ser coisa boa? Pode. Mas independente de ser ruim ou boa, nós precisamos estar em Cristo, porque em Cristo a gente aguenta qualquer pancada. Mas precisamos estar em Cristo. Hoje eu estou vendo vocês aqui, hoje tem pessoas acompanhando a gente aqui. Pode ser que no dia 28, 29 de dezembro de 2020, talvez essas pessoas não estejam mais aqui. No ano passado eu dei essa palavra, e não foi uma palavra, ai Michel, que isso, você está amaldiçoando? Não, é a realidade da vida. Ano passado, nessa época, estava pregando e falando, olha, talvez ano que vem, alguém aqui não esteja entre nós, e a Kátia se foi na Semana Santa.
pode ser que outras pessoas não estejam mais aqui. Pode ser que muitas abandonem a fé. Por isso que Deus está falando com a gente hoje. Você está cansado? Eu estou com dor. Meu dedo dói. Minha costela dói. Estou suando, que é um esforço que você faz. Tem nervosismo também. Mas você fica, por isso que às vezes você gagueja, falta uma palavra, porque você fica tentando, esquecer uma coisa, se concentrar em outra, e às vezes te abala. Mas todos nós temos dificuldades, mas precisamos entender que se Jesus estiver no nosso barco, ele não vai virar, ele vai balançar, a chuva vai cair, a tempestade, o relâmpago, vai dar medo, mas não vai cair, porque ele está no barco. Amém? Por último, tudo que nós fizermos, façamos com amor. O amor é o que fecha, é o que finaliza. Se não tiver amor, querido, não adianta vigiar. Se não tiver amor, não adianta você perseverar, você manter a posição. Se não tiver amor, não adianta ter coragem, não adianta ter força. Se não tiver amor, de nada vale. O próprio Paulo falou isso em 1 Coríntios 13. Você vê que ele repete o mesmo assunto várias vezes, porque existiam brigas entre eles lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas é isso, mas é aquilo. Se você olhar os versículos anteriores ao que nós lemos, Paulo chegou a convidar Apolo para visitar eles, mas Paulo falou, agora não, espera mais um pouquinho. Exatamente o que Paulo queria fazer, reconciliar aqui, porque existia muito problema de relacionamento nessa igreja. O amor, gente, é o vínculo. Tudo perderia o valor se o amor não governasse tudo. A igreja de Corinto serão uma igreja vigilante, firme, corajosa, forte, quando permitirem que realmente tudo entre eles aconteça no amor. O amor era a solução de todas as dificuldades práticas daquela igreja. A igreja ela vivia muitos problemas, mas Paulo sabia que se houvesse amor entre eles, tudo seria resolvido. Aquela prostituição, aquele mal lá de 1 Coríntios 5 seria cessado. Eles na disciplina, porque faz parte, é uma das características do amor e disciplina, eles teriam tirado aquela pessoa do meio, e aquela pessoa estava corrompendo todas as demais, e eles achavam que era amor passar a mão na cabeça, mas era o contrário, ali era a conivência diferente. Se tivesse amor, a igreja de Corinto não banalizava a ceia do Senhor, não comeria comidas sacrificadas a ídolos, não teria tantos problemas com quem é o líder de você, quem que você vai respeitar, quem que não vai respeitar. Cristo é tudo em todos. Deus só coloca líder ali apenas para representar. Pode ser eu aqui um dia, pode ser, não pode ser mais eu. De repente, quem sabe não é o Jorginho. Quem sabe daqui a 20 anos, Jorginho, ou até menos. De repente vai estar o Jorginho aqui em cima, com terno e gravata, falando, arrependam-se, pecadores. Deus pode fazer qualquer coisa. De repente, daqui a uns 10 anos, Francisco Eliette, diáconos da igreja, com o seu filho de 10 anos, de repente o filho dele vai estar aqui trazendo uma palavra, quem sabe? Cara dela, não sei. De repente o filho da Letícia e do Rafael, a gente não sabe. Amém, irmã? É lá para frente, irmã? Bem para frente, E por aí vai. Se não houver amor, gente, de nada vale. O amor precisa o que nos une, precisa ser o que nos une. O amor precisa o que seja o cimento entre a liga, do tijolo. Tem muita gente que não entende, o que é o amor. A gente viveu uma situação aqui, as pessoas às vezes confundem o que é o amor, não entendem o que é o amor. Mas o amor também é dizer não, e às vezes as pessoas não entendem o que é dizer não. Amor é você falar a verdade para aqueles que ouvem só coisas para agradar. Amor é perdoar. Amor é você considerar o próximo superior a si mesmo. Como diz os próprios textos que Paulo escreve, suportai-vos uns aos outros. Se é dar suporte, ou se é aguentar o irmão, seja o que for, é suportar. Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Não adianta eu entregar meu corpo para ser queimado, não adianta eu pregar maravilhosamente bem, não adianta eu cantar maravilhosamente bem, não adianta eu fazer nada se eu não tiver amor. Não adianta eu entregar meu corpo para ser sacrificado, se não tiver amor, de nada vale. Então, meus irmãos, para o ano de 2020, se alimente de uma ceia, e essa ceia precisa ser diária. Ela vai começar dia? Não, hoje. Hoje, comece
hoje. Crie essa ceia espiritualmente falando na tua vida e comece a se alimentar dela hoje. 5 itens do ingrediente. Quais são? Primeiro, vigiar. Segundo, firme na fé. Terceiro, e o quarto, ser forte, né? Coragem, força. E o quinto, amor. Vou colocar um vídeo aqui para a gente fechar. Só arrastar ele aí. Vinícius vai filmar ali para ver se não dá para filmar, né? Não dá para filmar. Não tem importância. O pessoal de casa, de repente vê um pedacinho que o Epifânio acha que não dá, porque está do lado de cá. Solta esse vídeo aí, preste atenção nesse vídeo aí. Baixa, pode abaixar. Pode abaixar. Aumenta só um pouquinho. Aí, deixa assim. Um tigre entrou numa casa, uma onça entrou numa casa e o cachorro está dormindo na porta de casa. Ela fica ali, um bom tempo. Eu adiantei o vídeo, porque fica ali mais de 2 minutos. E ela fica observando onde ela vai pegar. E onde você acha que ela pega? Pescoço. Você vê que ela fica observando, olha lá. E pega certeiro. Não tem como tirar. E o que ela faz depois? Arrasta. Porque não pode ficar ali. Se ficar ali, os donos da casa, o resto da matilha, vai vir para perturbar. E a onça já usa de estratégia. O que ela faz? Ela arrasta para o local dela. E aí, quando ela percebe que o povo está chegando, já levou. Esse vídeo aconteceu em algum lugar aqui, acho que do Brasil, do Nordeste, não sei. Pode tirar. Mas ela vai bem devagarinho, né? Ela vai bem lento. E quando eu estava fazendo essa mensagem, na semana anterior eu vi esse vídeo. E eu falei, eu vou colocar esse vídeo, porque ele ilustra muito claramente como as situações acontecem com a gente. Principalmente no tópico vigiar. O cachorro, ele confiou na sua própria força. Deitou tranquilamente na frente da casa do dono. Se dobrou e ficou ali. O bicho chegou de uma forma bem devagarinho, porque o vídeo eu adiantei. Ele chegou, ele não percebeu, porque ele não estava vigiando. E quando ele percebeu que poderia dar o bote final, ele foi exatamente aonde poderia destruir e imobilizar a presa, que é aqui, ó. Ele poderia ter ido na pata, na barriga, mas ele foi exatamente aqui, ó, porque aqui ele não consegue morder, ele não consegue fazer nada. Gente, traga isso para a vida espiritual. Problemas, crises e o próprio Satanás, é assim que ele trabalha. Ele fica procurando um momento exato de fragilidade, de falta de defesa para poder te abocanhar. E quando ele te abocanha, ele te puxa para perto dele. Ele te arrasta cada vez para longe de perto daqueles que podem te ajudar. Isso não estava programado, pensei nisso agora. E ele te arrasta para bem do distante daqueles que poderiam ajudar de alguma forma. É assim que Satanás faz. Cuidado com o ano de 2020. Deus, ele está com você. Ele está com você em todos os momentos. Ele nunca te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Mas você, para ficar livre da apostasia da fé, da instabilidade como crente, do marasmo, dessa fraqueza espiritual, desse desânimo, você precisa ter experiência com Deus e você precisa conhecer Deus e a sua palavra. E hoje nós tivemos aí 55 minutos conhecendo um pouquinho mais da palavra de Deus. A minha oração é que Deus abençoe você, é que Deus guarde você, é que Deus tome conta da sua vida, que Deus proteja o seu coração nesse ano, a partir desse dia de hoje até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa tarde que está iniciando. Tudo que o Senhor colocou no nosso coração foi instruído à igreja. Agora, Deus, Espírito Santo, é com o Senhor. Que não haja tristeza nos corações, mas que haja reflexão. Que eles possam refletir, assim como eu preciso também refletir. Primeiramente eu. Que eu possa vigiar no meu dia a dia. Que eu possa manter posição, estar firme. Que eu possa sempre agir com coragem e força através do Espírito Santo de Deus. Não vem de mim, vem do Senhor. E que tudo que eu fizer, Deus, seja através do amor. Para que eu possa me blindar contra as astutas ciladas do diabo e das suas estratégias demoníacas que querem me afastar, ou nos afastar, ou nos desanimar na fé. Deus, em nome de Jesus, guarda a tua igreja. Guarda a tua igreja.
Senhor, se existe alguém aqui que nos ouve, que está ferido na alma porque não vigiou, cura, Senhor. Cura em nome de Jesus. Se existem pessoas aqui que estão fora, afastados da posição que Deus os colocou, Deus, traga-os de volta. Que essas pessoas agora possam espiritualmente fazer uma nova aliança com o Senhor e voltar para a posição inicial. Deus, se existem pessoas aqui que estão medrosos, como diz lá Apocalipse 21:8, que os medrosos, os covardes não entrarão no reino dos céus. E o covarde, ele tem a ver de apóstata da fé, de pessoas que abandonam a fé, que no meio da crise, no meio do conflito, no meio de se vai perder a amizade ou não, acabam baixando a cabeça e fazendo o que é errado. Esses são os covardes. Deus, que essas pessoas possam ter um ânimo renovado, força que vem do Senhor, para ter coragem, não serem frouxas, para que possam ter forças e não serem fracas, para resistir ao mundo que tenta nos emoldar, moldar de acordo com suas vontades. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos nutrir e nos trabalhar em amor, que possamos ver sempre o outro superior a nós mesmos, que possamos ter paciência e sabedoria ao falar com o próximo, que possamos disciplinar quando precisa ser disciplinado, que possamos, ó Pai, trabalhar, porque as pessoas têm a ideia totalmente errada do que é a disciplina eclesiástica. É uma prática de amor, é uma oportunidade de tratamento, mas infelizmente muitas pessoas se rebelam nesse momento, muitas pessoas se sujam mais nesse momento, e era o momento do tratamento. Está na sala vermelha, é a hora de tomar a medicação, é hora de estar em meio aos médicos, é hora de estar em meio ao local de cura, no ar, o ar purificado. Oh Deus, trabalha essas vidas, Senhor, nos dê o amor que vem do Senhor, e nos dê a tua paz. Muito obrigado pelo esse ano de 2019, por tudo que vimos e ouvimos nesse lugar, por tudo que realizamos, Deus, pelas vidas que abençoamos, pelos ar livres, pelas visitas, pelos auxílios. Deus, tanta coisa que está registrada nas redes sociais, é só olhar no histórico, está tudo lá. Foram grandes momentos, foram momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de paz, momentos de guerra, mas foram momentos todos com o Senhor, e nós estamos aqui, Deus, hoje para te agradecer. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós nesse ano de 2019. Nós entregamos esse ano em tuas mãos, e agora consagramos o próximo ano também em tuas mãos. Que seja um ano de paz, de alegria, de prosperidade, de vitória. Deus, tem irmãos aqui que têm sofrido muitos anos, chorado e clamado muito por algo. Deus, que seja esse ano o ano da vitória, o ano do milagre, Deus, e o maior milagre sou eu, e é cada um aqui que um dia teve suas vidas transformadas por Jesus. Que possamos no final do ano que vem ver mais vidas aqui, testemunhando os milagres que o Senhor faz. Deus, queremos ver uma igreja repleta de pessoas arrependidas, consagradas ao Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, vão na paz e feliz 2020. Dá um abraço no teu brother aí, com oração silenciosa, e com esse abraço caloroso, estamos encerrando. Deus abençoe você que assiste a gente, fica na paz em nome de Jesus.